altura vertical, 8 metros de altura em relação à entrada da irrigação. Tá, tem 8 metros e a pressão ali requerida pelo sistema 8 metros vai funcionar. Ah, tem 4 metros. Ah, mas sai água quando eu ligo. Que sai água, sai. Mas a minha linha, ela não tem homogeneidade. E acontece muito, você chega num produtor de morango, por exemplo, pô, no final da linha lá, os morangos tão grandes, as folhas estão extremamente verdes. No meio, a planta está bem mais raquítica, está com os bordos queimados da folha. Aquela ali está indicando alguma deficiência nutricional. O que está acontecendo naquela linha? Está caindo água no meio? Tá, mas muito menos. Aí quando o produtor vai fazer a fertirrigação, praticamente todo o fertilizante que ele está aplicando, que era para estar aplicando por igual naquela linha, está sendo aplicado só no final da linha. Por quê? Porque eu não tenho pressão suficiente. Como eu saberia se teria pressão suficiente? Sabendo a altura. Como que eu sei a altura? Por meio da topografia. Eu consigo determinar, por exemplo, o cara vai deixar a caixa d'água no alto de um morro. Como é que eu sei em altura vertical qual é a altura da caixa d'água em relação à entrada da irrigação? Aí eu faço relação de triângulo-retângulo. Eu vou ter, muito provavelmente eu vou estar querendo saber o cateto oposto. Na entrada da irrigação eu consigo determinar o ângulo da linha horizontal até o topo desse morro. Se eu tenho o ângulo e eu vou ter aqui a hipotenusa e eu quero saber o cateto oposto, tendo o ângulo, relação triângulo-retângulo, eu determino a altitude. E isso é topografia. Eu estou determinando a altitude de um determinado ponto por meio de gráfico ou, nesse caso, meio numérico. Então aí a gente começa a entrar agora em alguns conceitos. Então, plano ou planta topográfica seria uma representação gráfica de uma porção da superfície terrestre em escalas maiores do que entre 1 para 100 mil e 1 para 10 mil, tá? Sem levar em consideração a curvatura terrestre. Tem dimensões máximas aí, no geral, que varia muito, mas digamos 80 quilômetros, beleza? Mais do que isso, a gente teria que entrar já em conceitos de geodésia, e eu não teria conhecimento suficiente para entrar dentro dessas questões. Então, de novo, relembrando, a gente vai ver conceitos bem básicos da topografia, algumas definições aí em termos de conta, montar poligonal, a área do poligonal, mas não vamos adentrar demais nisso por não ser minha formação, beleza? Outra coisa aqui, a gente viu então de conceitos, né, a planta topográfica, aí o croquis ele está dentro da topografia, e ele tem até uma resolução segundo a BNT, que é o esboço sem escala que facilita a identificação de detalhes. Então, antes de realizar um levantamento a campo em si, topográfico, vou lá com a estação total, etc., eu faço um croquis da área para saber os principais detalhes dentro daquela área, o que principalmente eu quero ter. Eu quero marcar a posição de um rio, a posição da sede em relação a entradas de energia naquela propriedade. Então, eu sempre faço um croquis preliminar para fazer posteriormente esse levantamento em si, ok? Bom, a gente tem tipos diferentes de levantamento. São basicamente 2 tipos de levantamento, e o primeiro seria o levantamento planimétrico. Quando a gente fala planimétrico, vem de plano, tá? Então, a gente só leva em consideração a planimetria, a gente só leva em consideração o desenho no plano. Os pontos medidos são projetados sobre uma superfície horizontal de referência. É como se a gente pegasse uma foto tirada de cima
de uma cidade. De repente, de cima do centro, né? Fui lá no centro, estava passando de avião e tirei uma foto de cima para baixo. Nessa foto eu vou colocar um papel, aqueles papel crepom em cima, e eu vou fazer um desenho daquela foto. Na foto, o que o prédio vai virar? Um prédio, de repente, que eu tirei da posição na vertical aqui, de cima para baixo, ele virou só um quadrado. E quando eu fazer esse desenho, passar esse desenho para esse papel, eu vou estar tendo só a perspectiva de cima para baixo. Isso é a planimetria, eu só estou levando em consideração o plano. Eu não faço ideia de qual é a altura daquele prédio. Se ele é mais alto ou menor que o prédio do lado. Então, eu só estou levando em consideração a planimetria. Aqui, por exemplo, uma foto da propriedade lá do colégio agrícola. Antes dele ser o colégio agrícola ainda. Então, a gente tinha... na verdade, não é antes de ser o colégio agrícola, mas foi logo no início, né? Ali a gente tem aonde são as lavouras, tudo, né, tranquilo, aonde passa o rio, mas a gente não tem nenhuma ideia de qual é a altimetria daqueles pontos. Por exemplo, ali no meio está passando um rio, e aqui do lado esquerdo embaixo a gente tem a parte administrativa do colégio, as salas de aula. Do outro lado a gente tem a leiteria. Para quem é aluno do colégio sabe que o colégio ele é um vale. A gente tem a escola, aí ele desce, tem aquela PP e sobe de novo até a leiteria. Então, nessa imagem a gente não tem ideia de qual é o sentido da pendente, para onde que está, aonde que é mais alto e aonde que é mais baixo. Isso é planimetria. Isso é um levantamento estritamente planimétrico. Aí a gente tem a altimetria, o levantamento altimétrico. Eu só determino a altura. Por exemplo, determinar a altura de uma caixa d'água em relação à entrada da minha irrigação. Se eu só faço esse levantamento, quero saber qual é a altura, pronto, eu só tenho a altimetria. E o plano altimétrico. Aí o plano altimétrico, eu junto os dois. Como que eu consigo juntar a planimetria com a altimetria? Curvas de nível. Aí aqui a gente tem uma imagem que representa o que é uma curva de nível. A gente tem uma montanha e um morrinho do lado ali, né, do lado esquerdo. E a gente tem as curvas de nível e a gente tem a cota de cada curva de nível. Então provavelmente no riozinho ali ele considerou como altura 0. Aí eu tenho a primeira curva de nível na altura 20 metros. Esse 20 metros não é distância, é altura vertical. Essa altura vertical de 20 metros. Então, a primeira curva está a 20 metros, a segunda curva 40 metros, terceira 60, 80, 100, 120, 140, 160 metros está a última curva. A altura máxima desse morro deve estar ali em torno de 180 metros, no pico dele, né? Em relação ao quê? Em relação a que, na verdade, aqui seria em relação, o certo seria em relação ao nível do mar, né? Agora, olhando ali atrás, a gente tem esse rio deve estar desabocando no mar ali, então a gente, quando pega uma curva, um mapa com as cotas de altimetria, com as curvas de nível, a gente vai ter altura em relação ao nível do mar. Então, a gente pega propriedades aqui na região de Curitiba, que você olha a primeira curva ali está 920, aí já vai para 940, 960, 980 metros as suas curvas. E não é sempre de 20 em 20, pode ser de 10 em 10, de 5 em 5, de 2 em 2, vai depender do objetivo daquele levantamento que você está fazendo. Mas vamos entender então a imagem aqui de novo dessa montanha. Como que eu consigo representar que eu tenho uma montanha fazendo o desenho numa folha, num plano horizontal?
Aí na imagem de baixo aqui a gente tem as curvas de nível da mesma forma, como se eu tivesse tirado uma foto de cima dessa montanha. E as minhas curvas estão sendo representadas aqui. Então, começa lá no 20, 40, 60, 80. E daí o que mais que dá de informação isso aqui? Não só a altura dessa montanha, mas eu tenho também informação da declividade, de quão intensa é essa descida. Se a gente pega para o lado esquerdo dessa montanha, a gente tem, mesmo ali na imagem de cima, dá para ver que é uma descida um pouco mais suave. É uma descida menos íngreme. Do lado direito, é uma descida bem mais íngreme. Quase, tem uns pedaços ali quase na horizontal. E isso aí a gente consegue verificar no mapa também. Quando a gente pega essas curvas de nível, quanto mais próximas uma das outras, maior é a declividade desse terreno. Então, para o lado esquerdo, a gente tem as curvas mais espaçadas uma da outra. Isso significa que os relevos, que essa pendente ela é mais suave. Do lado direito, as curvas de nível estão bem mais próximas umas das outras. O que significa? Para você descer 20 metros, um ponto está mais próximo do outro. Então, a gente tem um declive mais acentuado. Entendido isso? Mais ou menos? A gente vai conversar mais com o tempo. Mas em base, aí eu estou juntando a planimetria e a altimetria. Isso é o mapa plane-altimétrico. A gente tem também levantamentos cadastrais, que daí é só para determinar a posição de certos detalhes. Levantamento topográfico expedito, levantamento exploratório, sem critério de exatidão. Então eu falo, esse aqui é o mapa dos bandeirantes. O cara saía desbravar aí o interior do Brasil e aí falava, tem uma montanha de tantos metros, tantos dias depois. Então ele ia descrevendo aquilo, mas a exatidão de distância, não se tinha essa exatidão, tá? Mas a gente conseguia ter uma ideia aí se tinha um mapa, né? Depois o mapa vai sendo melhorado. Mas esse levantamento topográfico expedito é uma expedição para fazer levantamento de uma área anteriormente inexplorada. Então, galera, hoje essa aula aí bem curtinha, bem introdutória mesmo. A gente vai ir adentrando de novo nesses conceitos. Claro, não muito mais a fundo do que isso também, porque não entrar muito em detalhamento. A gente tem que saber o mais importante, como técnicos agrícolas. Os caras tá fazendo agrimensura aí e vai assistir minha aula, vai dar risada, né? Mas a gente precisa saber alguns conceitos. Poxa, você vai estar com o mapa de uma propriedade na mão, você vai pedir um mapa planimétrico? Não, vai pedir um plano altimétrico. Tem que saber posição, qual que é o declive de determinada lavoura, vai precisar entrar com uma prática conservacionista, tu tem que saber ler o mapa, tá? Tu tem que saber que ele está posicionado em direção norte, porque vou implantar um pomar, eu sei que uma face norte recebe mais radiação durante o ano, então olhando o mapa eu sei quais as melhores glebas para receber um pomar de maçã, de pera, tá bom? Então a gente tem que no mínimo saber ler esse mapa. A gente vai entrar um pouco na questão, a gente vai ver quais são os principais equipamentos topográficos, a gente vai ter uma ideia do que é uma estação total, a gente vai utilizar aí aplicativo de celular para dar uma treinada, mas é algo mais, a gente precisa ter ideias, poxa, gostei da área. Aí, meu amigo, tu vai fazer ciência cartográfica na faculdade e vai ter muito sucesso. É uma área interessante, é uma área legal. E tem mercado, no campo aí, a gente vê que a demanda está cada vez maior para essa determinação aí das propriedades, né? Eu trabalho isso de forma mais empírica ali, quando eu estou trabalhando a parte de capacidade de uso do solo, tanto no mestrado quanto atendendo produtores, mas eu sempre uso algum conceito aí da topografia. Não faço cartas topográficas em si, não tenho
o atestado do INCRA e tudo mais, mas eu utilizo o conceito da topografia na minha vivência agronômica, no meu dia a dia. E o que eu vou tentar passar aqui para vocês é coisa que a gente realmente tem potencial de utilizar, tá ok? Então, até a próxima aula, estudem bastante, aproveitem o tempo aí e até a próxima. Valeu, galera! Copia. Esse é o módulo 3, 4, até esqueci qual que é o módulo. Então, cada centímetro no meu mapa corresponde a 900 metros ou 90 metros. Quando eu digo maiores, são mais próximas. Então, 1 para 10 mil para baixo. Se aumenta 1 para 10 mil, 1 para 11 mil, aí eu começo a ter problemas de distorção. Não esquece isso.